E agora sim a gente vai falar de arroz e feijão, a paixão do brasileiro e dos paulistanos também nesse programa todo especial. Edivânia Soares, nutricionista, com a gente mais uma vez. Bem-vinda. A gente se diverte, né? Hoje você acompanhou o programa aqui dos bastidores, com as matérias. A gente se diverte demais, gente. Olha que linda que está essa mesa. A produção arrasou, olha, ficou muito bonito, né? Ver ali todas as cores que a gente tem, os tipos de feijão, os tipos de arroz. E antes que a gente comece, Edivânia, você viu que a gente fez uma enquete. Eu, antes do intervalo, errei a pergunta da enquete, porque, enfim, eu liguei a uma outra pergunta, que era uma outra história nossa aqui de pautas, mas foram mais de 3 mil votos, eu acho, lá no YouTube. E no YouTube, a pergunta era, será que arroz e feijão são uma combinação ali perfeita? Quantos por cento, diretora? 94% sim. Então, né, praticamente todo mundo. E lá, no Instagram, 80% também disse que é a combinação perfeita. E agora a gente vai entender com a Edivânia por quê. E a sua pergunta, é a combinação perfeita? Para mim, é a combinação perfeita. Tá certo. Porque que acontece? Tem um aminograma, né, que a gente acaba equilibrando na alimentação. E o arroz e o feijão, a gente fala que tem a combinação perfeita porque são 20 aminoácidos que existe. Tá. O arroz vai ter 15, o feijão vai ter 16. Ai, que legal. Então, assim, eles têm um número muito alto. E o feijão tem um pouquinho menos de metionina e cisteína. Tá. Já o arroz tem menos lisina. Aí o feijão tem mais lisina, aí eles se completam. Quando a gente tem esse prato, a gente consegue ingerir todos os aminoácidos. Não todos, mas quase todos. Então é uma combinação que vai ter esse aminograma muito mais completo. E se a gente for pensar, eu vou colocar mais legumes numa refeição, um pouquinho, né, da salada, aí ele vai se completando. Mas só ali eu tô garantindo quase os 20. Então assim, olha, falta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Claro que um exemplo. A gente tem esses aminoácidos em outros alimentos. Então, a gente precisa, sim, desse sinergismo nutricional. Colocar outros alimentos. Mas, para mim, uma combinação perfeita. A gente deixou um prato bem lindo aqui, né, de arroz e feijão. Mas daqui a pouquinho, recomendação da nutricionista nas quantidades e diquinhas como é que a gente prepara. Antes, já que você contou essa questão aí de aminoácidos, uma telespectadora deixou uma mensagem pra gente, certo? Vamos colocar e compartilhar com vocês. Olha lá. Falando aí dessa relação. Raíssa, obrigada, um beijo. É a combinação perfeita, pois feijão só é carente em um aminoácido. E esse aminoácido está presente no arroz, enquanto o arroz só é carente em um aminoácido, esse aminoácido está presente no feijão. Quando junta os dois, não há carência de nenhum. E você tem o aminograma completo. Parece que estava, olha aí, ó, tá vendo? Raíssa, você arrasou, você simplesmente, né? Ela transcreveu. Transcreveu antes, lá nas nossas redes sociais, parabéns, então, Edivânia disse que é isso mesmo. Vamos começar com o grupo, então, do feijão, entender um pouquinho se eles têm aí características individuais, né, quando a gente fala dos tipos diferentes. Eu sempre falo que o consumo alimentar vai muito da parte cultural e do hábito nosso familiar. Tá. Então, tem pessoas que acabam consumindo mais o feijão preto, outros mais o carioca, o fradinho, o vermelho, enfim. Mas assim, ele muda um pouquinho sim. Então o feijão preto ele tem um pouquinho mais de ferro, o vermelho ele tem um antioxidante, toda a tintura vermelha no alimento, ele vai trazer propriedades nutricionais antioxidantes. Então ele tá ali. O carioca, ele também tem ferro, tem magnésio, tem folato, tem vitaminas do complexo B, mas ele tem um pouquinho menos do que o preto. Tá. Mas assim, a diferença é pequena. É pequena, por isso que eu falo que a gente precisa olhar a nossa preferência nutricional. Qual que é o nosso hábito, o que a gente gosta de comer. Porque senão... o que dá prazer, o que, né, a gente acha mais gostoso. Exato, né? porque assim, você vai estar nutrindo o corpo. A única diferença é o feijão branco. Tá. O feijão branco, ele tem a faseolamina, que a gente até usa em manipulação, às vezes em alguma prescrição, paciente diabético, porque a faseolamina vai diminuir a absorção do carboidrato. E ele é pouco consumido, então a gente pode também fazer em saladas. É verdade. Montar um saladão, fica super saboroso, né? Então, de repente, não vou usar o arroz nessa refeição, mas eu vou usar o feijão branco, que vai dar um aporte de aminoácidos também. Que legal. E vai dar esse aporte aí da faseolamina que diminui a absorção do carboidrato. Como o feijão também tem a sua quantidade de carboidrato, ele também ajuda nessa menor absorção do próprio carboidrato? Também, porque ele tem a fibra. Entendi. Então, todo alimento que tem fibra, ele não vai deixar dar o pico glicêmico. Então, a digestão, ela fica mais favorável. Olha que legal. Então, assim, por isso que a gente fala que
quando a gente vai pensar no feijão em si, a gente tem que melhorar muito mais a qualidade dele, porque é ruim quando você vai fazer um feijão, você coloca bacon, linguiça, né? Esses temperos industrializados, porque tudo isso vai fazer o quê? Aumentar. A gordura, ela potencializa, ela fica muito mais tempo no corpo para poder fazer o processo de digestão. Aqui a gente está falando de um feijão que tem um tempero bem natural. Natural, exato. E até mesmo para ajudar esse feijão a ter mais valor nutricional, a gente pode deixar ele de molho de 7 a 12 horas e colocar o limão para diminuir o fitato, que é um fator antinutricional que tem no feijão. Gotinhas de limão nesse... Você pode cortar mesmo o limão, rodela e coloca, aí deixa de molho e vai trocando. Que legal. Vai trocando. Então, assim, ele vai melhorar a absorção dos nutrientes do feijão no nosso organismo. Então, assim, funciona super bem. Olha que dica bacana, não sabia. E tem mais uma dica também. O louro, ele tem uma propriedade fitoterapêutica nele que diminui a ação de gases. Então, se você faz o feijão com o louro, você não precisa consumir o louro, né? Mas assim, você retira, né? Você retira. Então, ele vai diminuir a parte de flatulências. O louro, por si só, já faz isso. Que legal. Então, assim, unindo a questão de deixar de molho, quantas horas para você é o suficiente? Então, eu gosto de deixar de 7 a 12 horas. E vai trocando essa água. E a gente consegue perceber que são aquelas borbulhas que acabam fazendo em cima do feijão. Então, aquilo ali, quanto mais você deixa, mais troca, mais a água fica limpinha, melhor tá o feijão. Excelentes dicas. Eu já volto pra gente continuar e vou dar um tempo pra vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque temos aqui, ó, o exemplo e a gente vai tirar aquela dúvida. Mas espera aí, arroz integral ou arroz branco, será que tem indicação do consumo? Né? E alguns grupos aqui que separamos. Vamos continuar, daqui a pouquinho eu vou colocar aí para vocês alguns comentários que a gente recebeu, né, das combinações. Vamos então falar da questão do arroz integral e do arroz branco. Edivânia, é saudável para todo mundo esta troca? Porque toda vez que a gente fala de algo que é mais refinado, né, logo pensamos que o que tem mais fibra é mais saudável, mas de repente aqui pode ser que não. Então, questão calórica muda pouco, dá 20 calorias. Né? Mas existe sim o valor nutricional. Então, se a gente pensar no arroz integral, ele vai ter mais magnésio. E o magnésio é um mineral que falta para todo mundo. Hoje a gente fala muito de saúde mental. E o magnésio, ele ajuda muito. Quem faz a prática de atividade física, ele previne câimbras, melhora a contração e relaxamento muscular, ajuda no descanso, melhora a qualidade do sono. Então, assim, o magnésio todo mundo tem que consumir. E no arroz integral a gente tem um aporte muito legal dele também. Então, porque ele tá ali com a fibra, tá? Todo alimento integral vai ter mais magnésio. Mas quando a gente acompanha o arroz, o branco, com o feijão, já ajuda a diminuir um pouquinho aí dessa liberação desse índice glicêmico, enfim, porque a gente tem as fibras do feijão. Sim, toda refeição, se tiver uma fibra, ela não vai dar esse pico glicêmico. O valor calórico, ele muda, né, pouca coisa, mas ele tem a fibra. Então, um alimento complementa o outro, sim. A gente tem a ordem, né? Primeiro vem o arroz integral, aí ele passa pelo polimento, vem o parbolizado, depois disso ele vai pro branco. Então, assim, o branco, ele tem menos nutriente, mas ainda tem. Mas ainda tem? Ainda tem. E a questão dos aminoácidos que você comentou? Isso a gente não perde no polimento. Isso não perde no... Então, essa era a minha dúvida. Isso a gente não perde no polimento. A gente vai perder mais vitaminas e minerais. Mas o aminoácido tá ali, que faz parte da estrutura mesmo dele. E aqui, quando a gente compara, ó, a gente tem alguns exemplos, né? Esse aqui é o... Cateto. Gente, isso aqui é bom demais, porque ele dá textura de risoto. Né? E ele é super saudável, né, o cateto? Não, o cateto e ele tá integral. Então, o que acontece? A gente pode fazer um risoto, pode fazer um arroz com legumes, usando o arroz cateto. Então, às vezes, a pessoa não tem o hábito de consumir tanto legumes. Coloca o arroz cateto misturado. Fica gostoso. E ele fica bonito no prato, gente. Exato. Né? Fica um prato assim colorido, fica bonito. Vamos falar então, o integral é esse aqui, que você já comentou que a gente tem ele pronto. Agora, o tal do arroz vermelho, que ele tem um custo um pouco mais alto, também oferece mais benefícios? Ele tem a parte antioxidante, que aí é o alimento vermelho igual ao arroz vermelho. Mas assim, ele tem um custo mais elevado, mas você tem outros alimentos que têm a tintura vermelha. Então assim, a gente não precisa necessariamente consumir ele, pode consumir o branco e vai trocando, sabe assim, por outros alimentos com esse antioxidante. Mas é interessante, assim, até pensar no arroz vermelho. A gente pode deixar, né, o nosso arroz integral vermelho, a gente pode fazer o cozimento com uma beterraba, tira a beterraba. É verdade. Então dá aquela corzinha. Então tem muita gente que não consegue o arroz branco
ou consumir o arroz integral, prefere o branco, porque aquele arroz com aquela cor. A gente pode colocar cúrcuma, então ele deixa bem amarelinho, parece até um risoto. Pode colocar beterraba, fazer com espinafre, colocando a tintura do próprio alimento, deixando ele mais saudável. Porque o custo do arroz vermelho é um pouco maior e do arroz o negro também. Né? Se a gente não tem ele aqui, mas é um custo elevado que eu acho que aí nem compensa, né? Enfim, pelos nutrientes que você está colocando. Se a gente pode pensar assim, uma experiência gastronômica, vou fazer um prato para combinar, tá tudo certo, né? É uma eventualidade, mas o dia a dia, se a gente for pensar em economia, a gente tem que optar por isso e fazer o sinergismo com outros alimentos ali também. Tá certo. Eu vou colocar mais um comentário que deixaram pra gente. Olha lá. Obrigada, Maria das Graças. Um beijo. Aprendi a trocar o arroz por vegetais nutritivos, tipo cenoura e repolho. E aí? Ele não é do mesmo grupo nutricional. Tá. A gente vai trocar e assim, a cenoura tem um pouco do valor calórico a mais? Sim. Mas ele não vai dar a quantidade de carboidratos que a gente precisa. Então, a gente substituiria por um tubérculo. Então, uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, um inhame. Agora, o repolho, ele tem a fibra. Então, ótimo a gente consumir numa salada. Tem vitaminas do complexo B, tem ferro, tem muito cálcio. Então, o repolho, muitas vezes, é uma verdura pouco consumida, mas ela é muito nutritiva. Mas não é uma substituição pensando em valor nutricional. Entendi. Ele é um complemento. Mesmo grupo, né? Não entra no mesmo grupo. Ele é um complemento. E eu tenho pacientes que acabam assim falando, olha, eu não gosto do arroz, eu gosto do feijão, eu não como feijão, eu só como arroz. A gente consegue fazer essa troca. Então, assim, não consumo feijão? Tem o grão de bico, lentilha, ervilha. E para cada caso, eu acabo também colocando de uma outra forma. Então, assim, a lentilha, ela é rica em lítio, que vai para essa parte da depressão, para prevenir. Então, assim, a gente acaba colocando mais ela. O feijão também tem a mesma quantidade praticamente do triptofano que tem no grão de bico. O triptofano melhora aí essa parte do relaxamento, melhora o sono. E quando a gente fala no arroz para poder trocar, tem também os aminoácidos que a gente consegue trocar por outros alimentos. Mas pensando em valor calórico, a substituição seria um tubérculo. Um tubérculo. E eu vou te perguntar, quando a gente fala aí dessa questão do controle da ingesta de carboidrato, que aqui a gente tem então carboidrato do arroz e uma parte, né, do feijão também na tabela nutricional, enfim. Ele tem ali a sua parte de carboidrato. Para quem tem diabetes, pré-diabéticos, como é a recomendação? É a mesma, né, para as pessoas que não têm, enfim, que não tem que ter um controle aí desse carboidrato? Então, para um diabético, eu sempre olho a parte da insulina que ele tem, ou se ele acaba recebendo a insulina, como que é a patologia como um todo. Porque aí a gente tem que fazer esse controle muito mais assertivo. Tem que fazer uma conta. Mas um paciente que já tem a resistência à insulina ou uma síndrome metabólica, eu sempre falo do arroz integral. Por conta da fibra, por conta dos minerais. Então, tudo isso vai ajudar muito mais a gente diminuir essa síndrome. E quando a gente fala dessas patologias, querendo ou não, a gente precisa colocar uma dieta anti-inflamatória. E uma dieta anti-inflamatória, ela tem muito mais nutrientes. A gente tem que colocar mais alimentos naturais para fazer o sinergismo e um complementar o outro. Então, nesse paciente, eu não como arroz integral de jeito nenhum. Vamos tentar fazer o arroz integral com a beterraba? Vamos tentar fazer com uma folha escura? Até mesmo com corantes naturais, né? Hoje a gente tem o extrato da beterraba, da cúrcuma, né? Para poder facilitar. Mas desmistificar, assim, mudando a apresentação, desmascarando ele ali naquela apresentação. Que às vezes a pessoa nem experimentou e já acha, né? Já cria aquele bloqueio. Porque esse aqui é o clássico, né? Por isso que a gente está falando dessa paixão nacional. Já eu vou colocar um comentário. Eu queria, se você pudesse, vamos montar um prato. Qual seria aí a quantidade que você acha adequada, pensando no prato para comer todos os dias, já que, né, todo mundo diz que é a combinação perfeita e que, né, quer ter todos os dias no prato. Vamos lá. Ó, quando a gente fala num prato saudável, eu sempre coloco metade do prato, Carol, salada e legumes. Eu vou virar assim para ficar mais fácil para você. Tem que colocar. A outra combinação, a gente vai fazer 1/4 desse prato com arroz e o feijão. Então, ele dá praticamente 4 colheres de sopa dessa quantidade.
Certo. A gente pode... Tudo depende um pouquinho do objetivo, do quanto a pessoa treina, a faixa etária, tem tudo Exato. isso também, né, gente? Aqui a gente está pensando ali numa pessoa que vai montar um prato que saudável. Exato. Né? Agora, já o feijão, ele tem uma densidade maior. Então, por isso que a gente geralmente coloca um pouquinho menos dele. Por conta da densidade, do peso, né? O arroz, ele é mais leve. É mito ou verdade que o ideal, então, é consumir mais no almoço, porque no jantar pode pesar? É por conta da digestão. Então, o nosso corpo segue o ciclo circadiano que responde à luz solar. 6 horas, nossa frequência aumenta, nossa temperatura corpórea também. Então, o seu corpo vai gastar mais digestão por conta da parte hormonal e vai gastar menos energia para o processo de digestão. Então, a gente tem que deixar isso mais certinho. E aí, aqui você acrescentaria? Então, aí aqui nesse 1/4, eu colocaria a proteína, então uma carne, né, o ovo, e nessa parte a salada e o legumes. Um paciente vegetariano, a gente coloca mais leguminosa. Então tem que aumentar um pouquinho mais a leguminosa. Um tofu também, exato, né? Aí vem a metade do prato, sempre vai ser isso. Então, gente, tá aí, ó. É que eu brinquei com ela, falei, nossa, mas será que isso aqui é recomendação? Olha, ela disse, dependendo, né, do objetivo, se for hipertrofia, essa quantidade até pode ser bem-vinda. Então, você pegar um atleta que não precisa colocar trocentos suplementos, né, em forma líquida, ele pode consumir mesmo a comida, até mesmo para ter mais nutrientes, não ficar só a proteína. E o carboidrato, repor também com outras vitaminas e minerais. Então, depende de cada objetivo. Aqui a gente está falando de uma pessoa para poder manter a saúde e ser feliz. Que é gostoso, a gente adora. Vou agradecer mais uma vez Edivânia Soares, que é nutricionista, no @NutriEdivânia Soares. @NutriEdivânia Soares. Obrigada mais uma vez.